Ontem, uma inscrita pediu que eu gravasse vídeo resolvendo questão de português da FGV, de nível superior, e hoje, com este vídeo, cá estou eu atendendo ao pedido dela. Vamos lá. Como de costume, aqui no canal, trata-se de uma questão recente deste ano ainda, 2023. Vamos lá ver o textinho que precisa ser lido para que a gente consiga resolver a questão. No prefácio do livro Reflexões sobre a Língua Portuguesa, datado de 1863, seu autor, Francisco José Freire, diz o seguinte: entendimento e linguagem são dois irmãos gêmeos, e gêmeos unidos em um só corpo, por órgãos comuns, e por tal disposição que a nutrição e a vida de um alimenta sempre e vivifica o outro, assim como as enfermidades de cada um deles passa logo e se comunicam a ambos. Na construção desse pensamento, o enunciador utiliza frequentemente a conjunção e. Vocês perceberam porque eu percebi. Assinale a frase em que, em lugar de aditiva, essa conjunção tem valor adversativo. Então, o enunciado deixa bem claro que o conteúdo dessa questão é conjunção. De modo geral, é coesão, mas de modo mais específico, é conjunção. E ela aborda um tópico de conjunção que costuma aparecer muito em questão de vestibular e em questão de concurso, que é o emprego da conjunção e, que é originalmente, tradicionalmente aditiva, com valor de adversativa, como se fosse um mais, por exemplo. Vamos lá ver as alternativas. Alternativa A. Entendimento e linguagem são dois irmãos gêmeos. B. E gêmeos unidos em um só corpo por órgãos comuns. Que a nutrição e a vida de um. D. Alimenta sempre e vivifica o outro. E as enfermidades de cada um deles passam logo e se comunicam a ambos. Como vocês podem ver, em todos os trechos destacados nas alternativas, a gente tem a ocorrência da conjunção e. Em 4, esse e é aditivo, né, tradicionalmente falando, e em uma, que a gente tem que marcá-la, esse e não é aditivo, mas adversativo. Para que a análise fique mais clara, é interessante que a gente circule, né, destaque de alguma forma, todas as ocorrências de e no texto, porque esse é o tipo de questão em que se faz necessário que a gente volte ao texto para não cometer nenhum erro. Vamos lá. Tudo aqui destacado, né? As 5 ocorrências da conjunção e. Vamos aqui nessa primeira parte, entendimento e linguagem, que é o que está aqui na alternativa E. Esse não é adversativo, gente. Esse é tradicionalmente aditivo. Entendimento e linguagem são coisas que estão sendo aí, ó, colocadas uma do lado da outra. Então, é adição. Ou seja, alternativa A pega o B. B. E gêmeos unidos em um só corpo por órgãos comuns. Está logo aqui em seguida, ó. Não, entendimento e linguagem são dois irmãos gêmeos. E gêmeos unidos em um só corpo. Tem um comportamento um pouco diferente. Vamos deixar pendurado aqui, talvez essa seja a nossa alternativa, mas vamos analisar as outras. C. Que a nutrição e a vida de um, ó. Cadê? Que a nutrição e também, assim como acontece em entendimento e linguagem, a ideia aqui é de adição, a nutrição junto com vida. Então, a alternativa C, fora também. D. Alimenta sempre e vivifica o outro. Igualmente as anteriores que a gente cortou, a gente pode cortar a D também, ó. Alimenta sempre e vivifica o outro. São duas ações aí que estão sendo colocadas uma do lado da outra, adicionadas. Então, aqui tem ideia de adição. D fora. E as enfermidades de cada um deles passam logo e se comunicam a ambos. Será que aqui tem valor adversativo? Não, aqui também tem valor aditivo. Ela está um pouco diferente, porque tem a vírgula para dar, né, aquela bugada na nossa mente, mas é também valor aditivo. Ó. As enfermidades de cada um deles passam logo e se comunicam a ambos. Assim como a D, ó, que junta aqui orações, ó, alimenta sempre e vivifica o outro. A E também, só que na E, a vírgula é colocada aí para dar uma bugada na nossa mente, mas acontece do mesmo jeito. Então, a alternativa a ser marcada realmente é a B. Agora, vamos entender por que é B. Vamos voltar lá para o texto. Tananã, 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 diz o seguinte: entendimento e linguagem são dois irmãos gêmeos,
e gêmeos unidos em um só corpo por órgãos comuns. Vê só. Dois irmãos gêmeos, né? Aí a gente já subentende que é um e outro, né? Duas pessoas. Mas aí se fala depois, gêmeos unidos em um só corpo por órgãos comuns. Então, no momento, se fala em dois, mas depois se fala em um. Então, tem aí ideias contrárias, de certa forma, opostas, adversativas. Então, a gente poderia tranquilamente trocar esse E por mais, ó. Tananã, tananã, tananã. Entendimento e linguagem são dois irmãos gêmeos, mas gêmeos unidos em um só corpo, por órgãos comuns. Sabe aqueles gêmeos siameses? Então, é isso aí. A alternativa a ser marcada é a B. Gostaram dessa questão? Eu, particularmente, gostei muito. Acredito que o nível dela é mediano, não é tão difícil, porém, ela pode fazer com que as pessoas errem, porque muita gente não tem o hábito de voltar para o texto. E esse é o tipo de questão que exige que você volte para o texto para não cometer nenhum erro. Até a próxima.